Gostaria de saber o seguinte, como é que vocês fazem essa triagem? Uma vez que um perfil, por exemplo, no Orkut, ele pode, ele pode ser registrado com dados irreais e muitas vezes até através do IP, alguma coisa assim, ele pode ser acessado de qualquer lan house. Como é que vocês conseguem chegar até essa pessoa? Se o cara usar algumas ferramentas, principalmente ferramentas de proxy anônimo, é realmente complicado. Mas, em geral, o que acontece é o seguinte: o cara acessa o Orkut, ele obviamente ele vai criar o perfil dele. Se for para cometer algum ato ilícito, ele vai criar um perfil com dados falsos e ele vai estar acessando aquilo com frequência. Quando o crime é detectado, é enviado um relatório para o Ministério Público Federal. Eles pegam aqueles endereços IP, o provedor que está hospedando, entra em contato e pede a lista de acesso daquele usuário. Se possível, se o cara tiver o e-mail da Google, pede o e-mail da Google, os dados do e-mail do cara também. E com aqueles IPs e aqueles horários, eles verificam onde está aquela faixa no Brasil. As companhias de telecomunicação, eles mapeiam, então eles conseguem dizer até, em alguns momentos, o bairro em que aquilo foi acessado. E se o cara estiver usando um usuário de um provedor dele, fica mais fácil ainda, porque o provedor consegue amarrar o endereço IP do usuário com o nome de usuário dele. E para ele ter um cadastro no provedor, ele precisa ter uma identificação real, com CPF, RG, etc. Se ele usar uma identificação falsa para se cadastrar no provedor, ainda assim, se o Ministério Público Federal abre um processo de investigação e consegue, a partir da companhia telefônica, consegue verificar que aquela faixa de IP foi utilizada naquele momento, naquela época, bastante por uma lan house num bairro tal lá. E a Polícia Federal consegue chegar naquele bairro e fazer o processo de investigação dela, com escuta, quebrando o sigilo de quem estiver lá por perto, fazendo escuta local, fazendo rondas frequentes, da mesma forma que eles fizeram com esse pedófilo de São Paulo, que acessava a partir da rede do vizinho, fazendo um gato da rede do vizinho. Eles fizeram enfim, as técnicas de investigação da Polícia Federal são realmente bem avançadas. Eles quebraram sigilo telemático, fazem escuta local, fazem diabo a quatro lá, fazem rondas, verificam a vida de quem está passando por lá, fazem perguntas para quem está por perto e muitas vezes conseguem chegar ao criminoso, sim. Pois é, essa é uma pergunta bastante importante e ela é o ponto de argumento central para o projeto que hoje está sob relatoria do senador Eduardo Azeredo, o projeto que criminaliza ações ilícitas cometidas na internet. Acontece o seguinte: 99% dos crimes cometidos na internet já estão previstos na legislação, não são crimes novos. O crime de violação contra os direitos humanos, crime de pornografia infantil, de publicação, de difusão de conteúdo contendo imagens ou qualquer tipo de conteúdo de pornografia infantil, é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241. Então a gente tem aí os crimes que não são previstos, crimes de fraude bancário, crime de falsa identidade na internet, estelionato. Então 99% desses crimes já são previstos em lei. Os crimes que não são previstos são crimes de difusão de vírus, crimes que envolvem como fim a própria tecnologia. Mas em geral os crimes eles são mais difundidos pela rede do que cometidos nela. E esses crimes que são difundidos eles são cometidos fora da rede. Então o cara, quando ele violenta uma criança ou quando ele publica um conteúdo de violação a uma criança,
ele já está cometendo crime, independente de internet ou não. Isso já está previsto. Boa tarde, meu nome é Tereza Cristina. É o seguinte, o senhor colocou aí que para entrar no Orkut tem que ser maior de 18 anos. Hoje a gente vê na Lan House, né, crianças já acessando o Orkut. Senhor, assim, eu vejo assim, no caso, com essa abertura que eles dão para essas crianças acessarem, não dá mais um motivo para que esse tipo de crime contra a criança seja assim em grande número, até porque não tem no caso uma limitação, porque ninguém fiscaliza isso, fica em aberto. Então os pais, no caso, estão ali, tem alguns pais que se preocupam, não deixam, mas a Lan House é aberta para todos, e aí? Eu tive agora numa cidade em que um juiz estabeleceu uma idade para acessar Lan House. E, se eu não me engano, pessoas com menos de 18 anos não poderiam acessar, a não ser que estivessem acompanhadas por um adulto. E entre 16 e 18, se eu não me engano, poderia acessar sozinha, mas com autorização do pai, por escrito, etc, etc. Boa tarde, meu nome é Paulo. Talvez seja uma dúvida primária, mas gostaria que você pudesse nos explicar como ela se lucra a partir do momento que a gente usa o site dela, da Google ou do Orkut. Como é que é repassado os recursos para ela? De que forma ela obtém esses recursos? Se você pudesse nos dar uma palha. Você tem e-mail do Gmail? Tem. Você tem? Você já percebeu que quando você lê alguns e-mails, do lado direito você vê uma série de anúncios? Com certeza. Se você lê aqueles anúncios, você vai ver que aqueles anúncios têm muito a ver com o conteúdo do seu e-mail, do e-mail que você está lendo naquela hora. Imagine que você é uma empresa que vende telefone, você vende aparelho de telefone, celular, e que você queira divulgar os seus serviços, os seus produtos, e que você queira gastar com publicidade num público específico. Qual é o público específico que você quer? O público que está a fim de comprar celular. Agora imagine que a Google chega para você e fala: olha, você anuncia lá no meu site, no Gmail, que o seu produto vai aparecer do lado de todos os e-mails que contenham palavras. Eu quero um celular, você já comprou um celular, pesquisa de celular, aparelho de telefone e palavras do tipo. É esse tipo de publicidade que a Google vende. E não é pouco que eles lucram com isso. Porque eles conseguem unir numa base só os dados do seu e-mail. Eu não estou dizendo que a Google lê os seus e-mails, mas que eles conseguem automatizar, a partir de palavras-chave, o seu perfil. Eles conseguem identificar o seu perfil a partir de software, não que tenha ninguém lendo seus e-mails. Mas com isso eles têm, primeiro, a busca que você faz no Google enquanto você está logado no seu e-mail, eles guardam aquela busca. Então, se você buscou por um aparelho celular, isso vai estar na base de dados da Google. Muito provavelmente, quando você for abrir o seu e-mail, vai aparecer do lado lá uma propaganda de empresa vendendo celular. O seu Orkut, todas as mensagens que você manda e recebe no Orkut, e as comunidades que você participa, e os fóruns que você participa, aquilo está relacionado também na base de dados que a Google guarda de você. O seu e-mail, todos os e-mails que você já enviou, já recebeu pelo Gmail também. Imagine, então, eu li um artigo que diz o seguinte, que a Google sabe mais do que você mesmo e o seu psicólogo. Porque ele consegue te dar, a partir de toda essa análise, eles conseguem te dar, chegar perto do que você está querendo, te oferecer o produto que um perfil como o seu iria comprar. Então as empresas que anunciam na Google são as maiores empresas. Qualquer pessoa pode anunciar na Google, mas se você der uma pesquisada, as maiores empresas aí de tudo quanto é coisa, de uísque, de telefonia, de tudo, de vários países anunciam na Google.